Mais uma vez, obrigado por estar presente. Maurício, Departamento de Agricultura de Petrópolis. Tá? Eu já tinha até se antecipado com o Luiz, com uma das preocupações, que é a questão da nossa... A gente já está bem adiantado com o SIM, né, Petrópolis. Né? Ontem mesmo tive com alguns produtores. E a grande dificuldade, como eu tinha te falado, dos municípios hoje, é a questão da contratação, de colocar essa equipe efetivamente. Eu lembro que eu tinha visto no mapa que eu precisava de um veterinário e um auxiliar técnico. Né? Eu tenho algumas pessoas concursadas em Petrópolis, quer dizer, o veterinário não fica bem concurso público, mas quais seriam as atribuições para esse auxiliar técnico, especificamente? O auxiliar técnico, ele auxilia. O auxiliar técnico, ele vai auxiliar o veterinário, ele faz o trabalho do veterinário. Pela legislação, o médico veterinário que vai atuar na inspeção em si, que vai tomar as atitudes, fazer uma auto de infração, fazer aquele controle, ele precisa ser concursado, mesmo que seja um concurso temporário. E ele precisa ter um chefe, um servidor, chefe que seja, não precisa ser concursado ou contratado, mas ele é o chefe do serviço. Entendeu? Mas aquele que está lá dentro da indústria, que vai assinar os autos de infração, esse precisa ser médico veterinário concursado. A formação desse auxiliar técnico, qual seria? Pode ser... Depende do que ele vai fazer. Né? Isso. Depende da área, né? Que tem várias áreas. Então, por exemplo, se for no estabelecimento de abate, dependendo do que for fazer, for ajudar nós temos hoje auxiliares veterinários que eles ajudam até mesmo na parte antimortem, ele verifica alguma coisa que não está normal, ele chama o veterinário e encaminha. Oi, boa tarde a todos. Eduardo da Viola, município do Rio de Janeiro. Nós, na verdade, é uma provocação para a representação da Alerj, porque a gente participei do encontro passado, estamos participando hoje, a implantação, no nosso caso, do Serviço de Inspeção Municipal. A gente já tem uma lei complementar aprovada, e estamos estruturando o serviço, enfim. Mas a minha pergunta e a minha provocação para a representação da Alerj, ela diz respeito ao tema CELUART. Ele é transversal à agricultura e às vigilâncias sanitárias em nível municipal e até em nível estadual, mas sobretudo em nível municipal, nos níveis municipais. E o nosso maior entrave é disputar recurso, porque se fala na estruturação dos SINs, da adesão ao CISB, mas o nosso maior entrave é recurso para contratação, recurso para estruturação de serviços, recurso para fazer a máquina funcionar. E disputar recursos em fontes de custeio oriundas de ordinários não vinculados é praticamente impossível, tanto para as secretarias de agricultura, muitas das vezes por falta de força política, e sobretudo para as vigilâncias sanitárias, por conta de estarem inseridas dentro de um sistema assistencial que consome 90% dos recursos, com um agravante, no caso da saúde, que é a desvinculação das receitas para a vigilância sanitária, que a gente inicia 2019 com essa realidade. Ou seja, não há mais obrigatoriedade de rubrica específica dos prefeitos destinarem especificamente esses recursos vindos
do SUS. Então, a provocação é no sentido de que, no município do Rio de Janeiro, a gente fez um esforço para aprovar uma lei complementar que garantisse mexer no Código Tributário Municipal e garantisse recursos próprios na tentativa de gerir o órgão, sobretudo na questão, na matéria, inclusive na matéria relativa pessoal. E a nossa saída foi a construção de um órgão híbrido, ou a tentativa, ou o que se anuncia como um cenário a médio prazo, é a construção de um órgão híbrido, que transite pela agricultura e pela vigilância sanitária, respeitando as particularidades da agricultura e vigilância sanitária e respeitando esses quadros próprios. A minha intervenção é no sentido de que forma a representação da Alerj consegue, talvez, enxergar isso como uma saída para o Estado do Rio de Janeiro conseguir estimular nos seus municípios um modelo de gestão para fiscalização que no nosso encontro passado tanto se falou, né, inclusive em nível estadual, o colega André falando das dificuldades que a gente tem em si e das dificuldades. Então, de que modo a gente pode, efetivamente, na prática, estruturar os serviços de fiscalização, construindo mecanismos próprios, que não é o caso, a realidade do Ministério da Agricultura, mas no nosso caso dos municípios, a construção de sistemas próprios de arrecadação, e vai muito de encontro à representação parlamentar que estava aqui presente, eu não vou me recordar, infelizmente eu não estou vendo ele aqui hoje, mas que fez uma intervenção muito qualificada, no sentido de que a conta que o setor regulado pode pagar. Então, a que ponto a Assembleia Legislativa estaria disposta a caminharmos juntos nesse sentido de estruturação dos sistemas de fiscalização sanitária e agropecuária no Estado do Rio de Janeiro, com a instituição de códigos que também mexam na questão tributária, a exemplo, inclusive, que já existe em Santa Catarina. Como eu venho ressaltando ao longo do tempo, a ideia dessas reuniões é a gente justamente construir esse caminho de boas práticas e de reunião de soluções. Quanto mais municípios puderem caminhar próximos às discussões do GT, mais fácil fica a gente ir pautando esses encontros para discussão específica do que precisa ser feito. Na reunião passada, a gente fez um exercício de olhar sistemicamente esse tema do selo arte, que é transversal, que envolve várias atribuições, diferentes níveis de Estado, que tem as suas dificuldades de acessar verbas, mas há também no caminho muito desconhecimento sobre o que tem disponível, né, que já pode ser acessado. Então é um caminho que a gente, como eu disse, é maratona, a gente não vai achar isso muito rápido, mas a gente está justamente nessa busca pelo que é o problema, pela identificação do problema, para a gente pensar as soluções que são possíveis e como é que a gente pode construir essas soluções em conjunto. Então, não sei se eu respondi especificamente a sua pergunta, ou se foi suficientemente respondida, mas o que eu entendo, assim, que é o papel do fórum, e aí assim, o fórum é um fórum da Assembleia Legislativa, o fórum é para mobilizar o Legislativo também para atentar para esse tema, mas o que a gente está fazendo aqui é reunir as instituições para que juntos, e aí os municípios também possam estar conosco, para a gente poder trilhar esse caminho em conjunto. Em relação a câmaras municipais, quer dizer, como é que isso pode ser discutido mais proximamente aos vereadores, para que eles entendam também a necessidade de na discussão dos orçamentos, incluir verbas específicas para isso. Tudo a gente pode, assim, a exemplo do que foi feito hoje, né, de montar esse seminário, para que a gente possa mergulhar um pouquinho mais, conhecer mais profundamente o tema, quais são as visões que estão sendo compartilhadas, a gente poder avançar nesse sistema também. No dia 9, a gente vai fazer uma discussão específica sobre a questão do Estado, né? O André vai trazer qual o diagnóstico que eles já fizeram em relação a esse caminho para o CISB, quais são as dificuldades práticas que o Rio de Janeiro tem hoje para adesão enquanto Estado. Agora, a gente entende que os municípios também já estão se organizando e a gente precisa que eles estejam conectados com isso e possam conhecer mais de perto essa história.
e também ajudar nessas construções e nessas soluções. O que você está relatando, da forma como o Rio de Janeiro está tentando resolver essa questão, pode servir como exemplo para outros municípios que estão com essa mesma dificuldade. Então, essa troca, para além do que a gente consegue tocar aqui e estruturar nos nossos painéis, também vai funcionar a partir do momento que vocês estão se encontrando. É um pouco isso. Boa tarde. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou médico veterinário da Secretaria de Agricultura de Nova Friburgo. Eu gostaria de primeiro dar uma opinião. Foi perguntado pelo, se não me engano, Petrópolis, né? Técnicos que irão trabalhar no SIM. Eu vou puxar pela minha profissão. Eu sou médico veterinário, então eu entendo que o prefeito, o secretário tem por obrigação de contratar ou então promover concurso para médicos veterinários. Sim, é atribuição do médico veterinário. E eu gostaria de fazer uma colocação. Hoje, na minha cidade, o sim sou eu. Tá? Meu apoio é zero. Falando em sanidade animal, Luiz, eu compro a vacina contra a brucelose bovina do meu bolso. Se eu pedir ao secretário, ele tem uma síncope cardíaca. Então eu gostaria, de parte da LERJ, é bom que eu vou infernizar que Friburgo tem um deputado estadual, certo? Eu vou infernizar a vida dele, certo? E tem amizade, eu tenho essa liberdade para falar isso com ele, mas eu vou infernizar a vida dele, tá? No seguinte, como mostrar aos prefeitos, aos secretários, que existem técnicos competentes e querendo trabalhar. Como mostrar isso? Estamos lidando com saúde pública, com qualidade de produto. Desculpe. Com qualidade. A gente trabalha com vidas humanas, tá? E me parece que os caras estão desligados. Então fica aí o meu alerta. O que a LERJ pode fazer junto aos prefeitos, tá? Fazer um trabalho com os prefeitos, demonstrando a importância do SIM, do CISB, do SUASA, enfim. Eu estou nessa luta. Se eu não me engano, eu conheci o Luiz Eduardo, tive o prazer de conhecer o Luiz Eduardo, ele nos visitou. Hoje, em Nova Friburgo, nós temos uma legislação regulamentada e eu estou esperando apoio. Eu estou com o pires na mão assim e os caras, sei o que eles estão pensando da vida. Obrigado, tá? Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Evanildo Barreto, eu sou estou secretário de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pesca em São Gonçalo. Eu não apreciei de longe, eu estava lá no final da fila, né, no auditório, não pude ver os e-mails dos palestrantes para que a gente pudesse fazer contato a posteriori. E me parece que o Luiz Eduardo é o mais provocado, é o mais provocado ao papo posterior a esse encontro. E outra coisa que eu queria colocar, discordando do meu amigo de Friburgo, que é a cidade que eu aprecio tanto, eu, lá em São Gonçalo, eu não dispenso nem do meu bolso, nem do erário,
municipal verba para compra de vacina, entendendo que a atividade de criação é uma atividade econômica. Por ser atividade econômica, os criadores é que devem fazer a vacinação, né? E até porque, senão, estarei avocando para o município a responsabilidade de fiscalizar também, quando o órgão de fiscalização é o órgão do Estado. Aí sim, a gente apoia, do ponto de vista da difusão, né, da cultura de vacinar, colaborar com o Estado para fiscalizar, mas jamais para distribuir a vacina, que era feito antigamente. A governos passados isso era feito muito mais como uma atividade política eleitoral do que qualquer outra coisa, né? Então, hoje a gente vai a campo e dissemina lá a cultura, né, de que se faz necessário vacinar, e chamamos o Estado para essa fiscalização também, né? Então, se eu puder dividir isso com meus colegas secretários, né, assim eu o faço, né? E gosto de ser um missionário, né, nessa tese. Onde eu puder andar e levar essa tese, eu levo. Quanto mais o poder público funcionar como agente regulador e fiscalizador, né, deixaremos de ser o Estado paternalista que é o Estado brasileiro até hoje. Muito obrigado. Meu nome é Carlos Rogério, sou médico veterinário do município de Rio das Ostras. Diante do contexto, até corroborando com o colega daqui do Rio, Jamile já esteve lá nos prestigiando, nos orientando. Então, nós construímos uma legislação bem adequada para, vamos dizer, a equivalência com o CISB, mas até hoje não conseguimos regulamentar, né? Até porque não se conseguiu ainda até hoje uma estrutura por mudanças, né, de política. O prefeito sai, entra o secretário, entra outro, entra outro, entra outro. Então não existe assim, né, no meu ponto de vista, como profissional da área, a questão da política nacional, né, de segurança alimentar. Né? Se existe, mas não é uma coisa muito explícita. Então, as prefeituras, né, como o colega de Friburgo colocou também ali, é a questão da estruturação dos serviços, né? Então não basta fazer uma lei, isso é muito fácil, faz a lei, regulamenta e tal, precisa de um veterinário, precisa de um disso, um daquilo. Poxa, mas a gente não é o salvador da pátria, a gente não vai conseguir fazer tudo que se precisa fazer, da maneira que precisa ser feito, né? Que é o objetivo da segurança alimentar. Eu falo para o pessoal lá, cocô é sempre cocô, não adianta em que embalagem você coloca ele, certo? Essa é a realidade. E aqui, como a lei já abriu essa discussão, né, eu achei muito salutar, né, existem as emendas parlamentares. Eu acho que a gente deveria que os colegas aqui, os representantes também aqui da Alerj, pedir aos colegas a nível federal para que direcione parte dessas emendas em favor dos municípios. Em favor dos municípios na estruturação do seu serviço. Então, orçamento, a gente está falando de saúde pública, então eu acho que não é uma coisa muito difícil, né? E das outras vezes tentou um projeto para conseguir alguma verba para uma estrutura, pelo menos na aquisição dos veículos e tal, para começar a fazer o trabalho, mas, né, infelizmente mudou o governo também, pegou o final do governo e o projeto não foi aprovado. Então, eu acho que se os nossos amigos, os nossos representantes, os parlamentares, pudessem olhar um pouquinho de cuidado, eu acho que tem dinheiro, tem como ser aplicado em coisas que são relevantes. Eu acho que talvez seria uma solução. É o meu, assim, a minha colaboração aqui para o grupo.
boa tarde a todos. Meu nome é Urias Fernandes, sou subsecretário de Agricultura no município de Guapimirim, não é? E escutando aí os nossos colegas aí, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, eu diria. Levanta, né, aí pra gente ver. Fica em pé? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Em que sentido? A questão das... É uma obrigação do Estado, sim, né? É uma questão, é uma atribuição, é uma obrigação, sim. Principalmente quando você se depara com pequenos produtores, onde eles não têm condições econômicas de proporcionar, precisam sobreviver produzindo e não têm condições de proporcionar sozinhos essa segurança sanitária para quem vai consumir seus produtos. Nós, na Iguapimirim, somos um município pequenininho, longe de ser do tamanho de São Gonçalo, longe de ser do tamanho de Nova Friburgo, mas a gente conseguiu manter um programa que foi implantado no passado, do fornecimento de vacinas tudo bem, aftosa, é uma obrigação, mas raiva também. E já estamos negociando a possibilidade da brucelose e do controle de tuberculose também, não é? Então, quer dizer, são atos que muitas vezes requerem recurso. Reforço a fila dos colegas aí, junto à LERJ, né, para a liberação de recursos, de emendas para os municípios, mas também requer vontade de fazer. Então, é bem possível. A questão sanitária, ela é mais humana do que material, é mais esclarecimento. Não sou veterinário, sou técnico em agropecuária, mas os veterinários, eles desenvolvem uma função muito importante nessa questão do esclarecimento do controle sanitário. Então, tem que fornecer, enquanto eles não tiverem condições de terem por si mesmos, nós temos que fornecer sim. Eu acho que é um papel que o Estado tem que cumprir. É o que cabe. Obrigado. Boa tarde a todos. Oswaldo Barreto, secretário de Agricultura do município de São João da Barra, norte do estado. Presidente também do Conselho de Secretários do Norte. São 8 municípios enganjados. E aqui diversas colocações, mas a minha colocação é direto para o Luiz, é o mais citado da tarde de hoje. Luiz, realmente, quando a vacina, o meu município, por exemplo, nós vacinamos todo o rebanho até 170 cabeças. De cada produtor tem até 170 cabeças. E os maiores produtores vacinam por sua conta. Mas nos municípios no qual a gente tem participação, como Cardoso, esse município que é secretário do município de Cardoso, a gente encontra uma certa dificuldade. Inclusive, esses municípios, a gente encontra, às vezes, uma certa dificuldade. Tem muito produtor que não quer vacinar seu rebanho, porque a vaca vai dar menos leite, forma um caroço, enfim. E outra, ele também entende que não é necessário. A fitose nunca vai ter no gato dele, pode ter no vizinho dele, não. Então, isso aí, eu acho que essa reunião altamente importante, muitas orientações importantes, eu acho que é o caminho por aí. Mas entendemos também que precisamos ter uma fiscalização melhor. A defesa, às vezes, tem suas dificuldades por falta de estrutura, até de pessoal. Então é preciso que tenha a participação melhor da defesa, junto aos produtores, junto aos municípios, até as secretarias, para que possa realmente conscientizar o produtor e levar essa obrigação, esse dever de vacinar, dever de tratar do seu rebanho. Então, fazer essa melhor atuação na parte sanitária. Por exemplo, os abates clandestinos que existem em diversos municípios, que tem que ser corrigido. Isso aí é saúde pública. Eu acho que é muito importante, Luiz, a gente buscar mais essa estrutura para que possa os municípios ter mais uma consciência, os produtores também tenham um pouco mais de consciência, que isso é saúde. Muito obrigado.
veterinário, eu estou representando aqui Rio Bonito. E a minha colaboração, eu posso dizer aos colegas, que nesses últimos 22 anos de profissão, tanto na inspeção dentro da Secretaria de Agricultura ou na Secretaria de Saúde, com a Vigilância Sanitária, em alguns municípios da minha região, ali na Baixada Litorânea, participei de dezenas de fóruns, participei de várias reuniões, participo hoje, Conselho de Saúde, Conselho de Agricultura, participei de tudo. É importante, eu acho, com essa presença da LERJ, ela se interessando por isso, eu acho que falta vontade de se fazer. Eu posso dizer que quando a política tem vontade, ela também tem que somar a parte técnica, porque não é só voto, né? Não é só articulação política que faz acontecer as coisas. Então, eles também precisam dos técnicos. Então, hoje, a defesa, que eu pude trabalhar há alguns anos com o pessoal de lá, está totalmente vazia, esvaziada. No ano passado estive com eles, estive trabalhando com eles lá, e eu vejo assim que não vai adiantar a gente ficar fazendo fórum e encontros se não haver aperto, cobrança. Tem que ir lá no prefeito, falar: prefeito, tem que fazer. Entendeu? Não adianta a gente ficar aqui todo mundo falando, dinheiro, os colegas, obviamente, cada um tem a sua posição com relação compra vacina, não compra vacina. Participei de várias campanhas de vacinação também contra a aftosa, tudo. Estive envolvido nisso, até vacinação de cachorro. Eu participei, pedi ao secretário, e por incrível que pareça, o secretário de saúde me ouviu e resolveu vacinar os cães de rua do nosso município e da população contra as vacinas multiviral, né? Não só raiva. E tivemos que bancar, porque a gente sabe da necessidade da população. A população realmente é muito pobre. Então eu já estive na ponta mesmo de pegar o boi pelo chifre, e eu sei o que a população da agricultura familiar, a população pobre, está lá lutando, né? Eles não têm consciência, não têm noção, não têm cultura. Eles não sabem. Se nós não levarmos, se nós não falarmos, se nós não conversarmos, né? E se nós não tivermos o apoio político, público, né? Da gestão pública, não adianta. Então, ótimo, parabéns, a LERJ está aí, corra, mas vá lá, esteja presente. É recurso da vigilância sanitária que não chega para os fiscais, aí não tem carro, não tem material, não tem impressora, não tem computador. Então, mas o dinheiro vai. E cadê o dinheiro? E quem que cobra isso? Não adianta nós fiscais ficarmos gritando, tal, que a gente não é ouvido. Então, realmente, a LERJ tem que vir, tem que cobrar mesmo, tem que fazer. Não adianta, vai ter fórum, todos aqui técnicos, representação, vão falar, mas se não cobrar e falar, tem que fazer, porque senão o seu município vai perder tanto, pronto. Criou, é só dizer que vai perder, vai mexer no bolso do município, vai o pulo que pula na hora. É na hora. Isso aí é uma experiência de 22 anos de funcionário público. Boa tarde. Aqui, só uma... na verdade, a minha ideia é a gente... queria saber quem quer mais falar, só para ter uma ideia de organizar aqui, para poder a gente retornar aqui e encerrar. Aí... 4, né? 4. Bom, boa tarde, eu sou o Fernando Cid, eu sou de Nova Iguaçu. Nossa secretaria lá também incorpora desenvolvimento e agricultura. Então, antes de fazer a pergunta, eu queria fazer aqui uma reflexão. Porque nós temos aqui hoje a União, temos o Estado e temos os municípios. E eu queria pedir licença aqui para dizer que o município é a parte mais importante dos entes federativos, porque é lá que tudo acontece, guardadas as peculiaridades de cada município, enfim.
Eu falo isso porque a gente passa por um injusto, perverso e cruel pacto federativo que concentra 60% de recurso no governo federal, 25% nos estados, 15% vai ser distribuído para os municípios. E as prefeituras, os prefeitos, literalmente eles vendem o almoço para comprar janta. Então, você dá a delegação para as prefeituras sem a consequente fonte de custeio, me parece mais cruel ainda. Então, nós temos que, antes de mais nada, não vai ser nesse fórum aqui, nós rediscutir esse pacto federativo. As cidades não sobrevivem com essa concentração cruel dos recursos no governo federal e chega a ser humilhante. Cada secretário, prefeito tem que ir ao Ministério de, pelo amor de Deus, para pegar um recursozinho para comprar um trator para uma terra. Né? Então, faça a reflexão aqui, porque isso faz parte realmente de possibilitar o que nós estamos discutindo aqui, que é o financiamento. Pois bem, eu sou lá de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu está numa região da Baixada Fluminense, são 13 municípios. Esses 13 municípios moram quase 4 milhões de pessoas. Tem mais gente na Baixada Fluminense do que tem o nosso vizinho, o Uruguai, por exemplo, que tem 3,5 milhões de habitantes. E nós estamos experimentando lá um modelo que é a criação do consórcio de produção de alimentos. Dos 13 municípios, 9 prefeitos já assinaram um documento de adesão a esse consórcio que está prontinho para se tornar real com a assinatura final. A pergunta que eu faço é o seguinte: esse modelo do licenciamento, ele seria possível ser feito de forma regional, ao invés de ser o município, por exemplo, esse consórcio, ele ter atribuição e ter competência para a criação de um selo, isso seria possível? Porque qual é a nossa visão lá? Nesse território, além dos municípios, nós temos Universidade Rural, uma das mais importantes do Brasil, nós temos Embrapa, nós temos Emater, que atua lá, e tudo meio desconectado, né? Não há uma conexão dessas instituições, cada uma na sua trincheira de luta ali, e não há uma política única, regional, para a produção de alimentos. E é importante dizer que lá naquela região tem água, tem gente querendo plantar, tem 3,5 milhões de bocas querendo almoçar e jantar todos os dias, tem universidade, tem centro de pesquisa, e é o que falta a gente juntar tudo isso. Então esse é o modelo que a gente está propondo, e a pergunta é essa: se haveria como a gente pensar um modelo de licenciamento que fosse regional e não só municipal? É isso, obrigado. Meu nome é Felipe Falcão, produtor rural, estou secretário de Agricultura do município de Cachoeira de Macacu. Cachoeira de Macacu, quem não conhece, é um dos maiores produtores de alimentos do estado do Rio de Janeiro, maior produtor de goiaba de mesa do estado do Rio de Janeiro. Temos o SIM lá no município, temos a parceria com a Emater, que não podemos deixar de ter. Tivemos uma briga na Leste lá, com o diretor, né, para não acabar com a Emater, que o produtor sem a Emater não consegue sobreviver. Tem algum prefeito aqui, de algum município? Meu município tem SIM, tem veterinário, tem fiscal, porque o secretário não pode ter medo do prefeito, ele tem que cobrar. Meu prefeito está aqui do meu lado. Aqui, ó. Queria que você batesse palma para ele, por favor. Porque eu cobro e estou trazendo aqui para mostrar o CISB para ele que a gente precisa ter. Tá bom? Só queria agradecer, porque muitos falaram, tem que ter trabalho, porque dá para fazer. Então a gente sem dinheiro, sem recurso, estamos fazendo. Vacinamos a aftosa e raiva no final do ano. 2.000 doses para produtor que tem até 30 cabeças de gado. E o prefeito, obrigado prefeito, por ajudar os pequenos produtores. Não podemos parar, porque o pequeno 80% são da agricultura familiar hoje no estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, meu nome é Leandro, secretário de Agricultura de Mendes. Eu gostaria de saber, Luiz, para a propriedade se credenciar no programa de brucelose de tuberculose, para tirar o SIM, ou o CIF, ele tem que estar livre, né,
de brucelose e tuberculose. Só que não é a vacinação que faz isso, se eu não me engano. Eu gostaria também de saber quantas propriedades no estado do Rio de Janeiro são livres de brucelose e tuberculose. Encerrou aí, né? Tem mais... É o último. Só pouco, falei duas reflexões. Quando eu trabalhei no rodeio, o tropeiro de Minas Gerais falou que ele vacinou o caso dele contra a fitosa, fez a declaração de vacinação e muito trabalho, não esqueceu de vacinar de brucelose às bezerras em Minas Gerais. O CPF dele foi cancelado. Ele teve que correr nos núcleos de defesa para vacinar, conseguir vacinar, porque é automático. A legislação em Minas Gerais é automática. Teve declaração, declarou que tem bezerra de 0 a 12 meses. Tem que vir, daqui a pouco, a vacina de brucelose desse elemento. É isso que eu queria falar para a LERJ. Legislação. Porque a gente, como instituição pública, a gente apoia. A gente está aqui para apoiar o pequeno produtor. O Luiz Eduardo sabe da minha história. A gente apoia, a gente vacina, a gente faz tudo. Mas a gente tem que ter uma legislação forte, porque o médio produtor e o grande produtor dão um mau exemplo para o pequeno produtor. Então essa que é a... Tem um último aqui, ó. Boa tarde. Meu nome é Jéssica, sou de Campos Goitacazes, Serviço Especial Municipal. A legislação, se eu for aderir o CISB, por exemplo, eu vou ter que modificar a minha legislação do decreto que foi feito em 2010, certo? Eu acredito que a gente conversou mais ou menos isso daí. Se eu fizer isso, algumas empresas vão querer se cadastrar o CISB, outras não. Como é que funciona a legislação para quem não for cadastrar e tiver essa nova legislação implantada no CISB? Começa aí, Jane. Vê se você consegue enviar isso. Gente, boa tarde. É interessante estar reunido aqui representantes de vários municípios, né, atenderam ao chamado da LERJ. Isso é importante, porque muitas vezes no Ministério da Agricultura a gente gostaria de ter esse alcance e às vezes não consegue. Então, foi interessante ter esse apoio. É um consenso das dificuldades, né, que os municípios têm, e o Estado já esteve colocando também aqui as dificuldades e vai estar também na reunião falando sobre as dificuldades. E nós realmente precisamos encontrar os caminhos, e aí a LERJ tem esse papel, né, fundamental de promover, de chegar aos prefeitos. Eu fiz questão de bater palmas realmente para o prefeito de Cachoeiras de Macacu, né? Porque o convite foi feito aos prefeitos também. Não foi só aos secretários, não é isso? Então, foi feito aos prefeitos. E é importantíssimo que os prefeitos entendam a importância da defesa agropecuária, que engloba a inspeção, né, a defesa de saúde animal. Como chegar até eles? Como chegar, essa é uma questão que a gente vai ter que discutir e abordar. Como impor isso? O Ministério da Agricultura, e depois eu vou pedir a colaboração da doutora Valéria, como ela falou, tem redesenhado a questão do SUASA. O SUASA é o Sistema Unificado, né, de Saúde Animal, só que é por adesão voluntária. Mas uma notícia que a gente quer trazer é que isso está sendo repensado. Os estados que não aderiram, eu não vou aderir porque eu não quero, porque eu não posso, e aí? O que a União vai fazer em relação a isso? Então, o Ministério da Agricultura está repensando isso em provocar os estados e talvez os municípios, aí eu não sei qual é a amplitude disso, para que questione, olha, o sistema é unificado, tem que ter
né, a consonância de todos os órgãos, federal, estadual, municipal. É diretriz da ministra da Agricultura, fortalecimento do SUASA. Então, eu acredito que essa provocação e essa cobrança dos estados e municípios, né, para absorverem esse serviço, eu acredito que vai ter uma importância maior agora nessa nova remodelação da SDA. Isso é uma primeira questão. Quanto à defesa animal, né, o Luiz Eduardo está sendo provocado aqui, tem muito trabalho para a gente fazer, né? E nós queremos nos colocar à disposição, tanto do Estado quanto dos municípios. E eu queria só deixar claro aqui, porque acho que houve uma confusão sobre... Eu acho que as pessoas ainda não entenderam bem o que é o CISB, né? Como aderir. Então, nós vamos precisar de outros fóruns para explicar melhor. Então, cada município tem o seu serviço de inspeção municipal e, se quiser aderir ao CISB, vai solicitar ao Ministério da Agricultura uma auditoria orientativa e aí vai ser explicado como se fazer isso. Eu só queria que o Rodrigo explicasse um pouquinho, só para a gente não fugir do artesanal, qual é o papel do Estado na concessão do selo, né, do selo arte. Isso eu acredito que não vai ser feito pelos municípios, vai ser feito pelo Estado ou por consórcios, como foi perguntado aqui, né? Então, queria que você abordasse um pouquinho sobre como vai ser a concessão do selo artesanal. E aqui no Rio de Janeiro, a nossa preocupação, que nós já discutimos, é que o pequeno produtor, muito provavelmente, pode não se enquadrar nessa caracterização do que é artesanal, porque tem que ter características tradicionais, características regionais, como lá o queijo do Cerro, queijo da Canastra. E qual é o queijo, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro? Eu, particularmente, não tenho conhecimento, pode ser que tenha, né? Mas eu não tenho conhecimento. Então, pode ser que o produtor, mas pode ser que ele não produza aquele tipo de queijo do Rio de Janeiro. Então, qual é o queijo, qual é o produto que vai ser caracterizado como artesanal aqui no Rio? Vai ter que ser feito um levantamento. Então, para a gente entender que a discussão é muito mais ampla, né? E esse é o queijo artesanal característico. Minha característica é diferente de qualquer outro, que é uma produção minha. Então, o meu queijo é feito na Serra de Santa Maria Madalena, produzido e consigo prosperar desde 2005. Ele atende Petrópolis, Teresópolis, Campos, essa região toda. Qual é o tipo de queijo? Muita gente do Ministério da Agricultura. Já tem uma mineira aqui que quer provar o queijo do senhor. Então, na verdade, eu fiz também, foi legalizado. Agora, o maior problema, como produtor, é o queijo que está lá que não é legalizado. Esse que é o problema, que acaba com a gente. Vou passar o microfone para o senhor. Então, de qualquer forma, alguns produtores não vão ter como caracterizado como artesanal. É uma realidade. Mas precisa ser legalizado de qualquer forma. Então, por isso que o trabalho dos municípios é tão importante, né, para fortalecer o serviço de inspeção municipal e estadual, para que todos os pequenos produtores tenham acesso à legalização e à comercialização dos seus produtos. Não só o artesanal, como é que é o nome do senhor? Gilmar Carino. Do seu Gilmar, que possivelmente vai ser caracterizado como artesanal, mas nem todos são artesanais. Às vezes é um queijo que é numa pequena propriedade, é um pequeno produtor, mas não é artesanal e tem uma caracterização. Eu queria que o Rodrigo falasse um pouco sobre isso. Deixa eu só complementar um instantinho. Na verdade, o meu queijo eu considero artesanal porque a minha característica é diferente de qualquer outro queijo curado que possa existir no Brasil inteiro. Quem comer o meu vai saber que é diferente dos outros. Isso é uma característica própria de quem produz. O meu fermento que eu faço para manter o queijo é como se fosse o pingo de lá. Eles usam pingo, eu não uso pingo. Eu uso termofílico e não uso ácido lático. Porque eu quero sabor e textura. Eu não quero soro do queijo. Então, na verdade, cada um que produz de acordo com a sua... A minha altitude é 650 metros. O meu gado tem uma certa especificação
o girolando. Ou seja, então a gente tem capinha adequada, a gente tem as coisas de acordo com aquilo que a gente faz. E o meu modelo é meu. É igual o francês que falaram, é igual o do cerro, é igual o da canastra, não é diferente. É o mesmo queijo curado. Ainda está o nome de Minas, porque no rótulo saiu Minas. Mas eu queria fazer com que saia de Minas daqui, que só é Rio de Janeiro. Então, essa questão é uma questão, o meu vai poder ser artesanal. Ele hoje é artesanal, porque está escrito aqui artesanal e foi aprovado pela Associação Estadual. Ele hoje é artesanal. Agora, tendo o critério de queijo artesanal de pequena propriedade, que é a minha, de repente eu não sei se eu vou me enquadrar, porque eu sei que eu não uso os elementos que as pessoas dizem que não podem. Meu normal. Então isso eu vou querer saber depois também, calma. Isso. Obrigado. Não, é porque aquela dúvida que eu tirei contigo, tradicional e sim. Sabe que ele fala queijo mineiro fica... Bom, eu vou tentar fazer um apanhado, porque eu já tento esclarecer outras questões que foram levantadas. A primeira questão é o papel do município e dos consórcios de municípios. Desculpa. Tá. Sim. Que o consórcio de município e o município, ele tem a possibilidade de adesão ao CISB. Os grandes recados que a gente quer trazer aqui, eu deixar claro, o selo arte não é uma forma de cortar caminho da expressão ou do CISB para ser mais fácil ser colocar no mercado produtos que não tiveram uma prévia inspeção ou uma prévia avaliação de conformidade. Então a gente está trabalhando aqui com produtos, sim, que foram inspecionados, produtos que têm qualidade, que têm garantia e equidade para estar no agricultor de mercado e atender a população. E para isso a gente tem um grande impacto justamente no município, no consórcio de município. Então, o consórcio de município, ele poderia estar aderindo ao CISB, ao ser unificado. Lógico, cada município teria seu sim, mas trabalharia na forma de consórcio. E esse mesmo consórcio, no caso das artesanais, ele poderia também ser conceder o selo arte. A lei, ela colocou que os estados e os federais seriam responsáveis pela concessão do selo. No debate do grupo de trabalho foi levantado que o grande impacto seria justamente essa concessão ocorrer, ou pelo menos a inspeção estadual também, municipal também ser válida a termos de concessão. Então, o consórcio de município, desde que dentro do CISB, de uma conformidade e de equivalência, ele também poderia conceder o selo arte. E não só, existiriam outras possibilidades, porque a lei é muito clara que esse produto tem que ser inspecionado. Ela não coloca na 36080 qual o nível de inspeção. Então, os municípios que também têm uma inspeção, que pode ser, no caso, ou equivalente à federal, ou a própria estadual, no modelo de SUSAF, por exemplo, que é a equivalência a nível de estado, também poderia ser válida para a inspeção de concessão do selo. Então, o estado do Rio de Janeiro, ela tem uma lei de próprio SUSAF, de equivalência de municípios ao estado, que é o responsável pela concessão do selo. Se o Rio de Janeiro entender que aquele município oferece as garantias necessárias para aquele produto realmente ter qualidade, aquela inspeção municipal poderia ser válida para termos de concessão. O estado poderia conceder o selo, mas a inspeção sanitária que seria realizada pelo próprio município. Então, existiria uma série de arranjos que seriam possíveis para questões do selo arte, mas já estou falando aqui de não ter uma inspeção. A inspeção é obrigatória. A gente precisa também, pensando em lei de inspeção, quando a gente pensa nas 3 esferas de inspeção, de certa forma, é uma hipocrisia sempre considerar que a principal não é boa ou não seria válida. Então, a gente não pode... Existe uma lei que estabelece as 3 esferas de inspeção, que estabelece que o município tem competência para fazer. Ou a gente concorda que essa lei é válida, é vigente, e aquele município teria condição. Lógico, estou pensando no comércio nacional, a lei também fala que o comércio nacional tem suas regras. Então, mas aquele exercício de inspeção também seria válido, cumprindo uma série de requisitos, para também inspecionar e comercializar aquele produto do território nacional. Isso cumprindo os requisitos que seriam estabelecidos antes. E outro ponto importante foi que conversamos antes também é que o produto artesanal ele não é simplesmente um produto LG, indicação geográfica. Hoje, queijos artesanais, voltando para queijo de indicação geográfica, são 2 no país, que é o queijo de Canaça e o queijo do Cerro. Nós temos mais 3 com a solicitação com o regulamento de uso depositado no INPI, que é o queijo do Campo das Vertentes,
o queijo serrano ali da fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina e o queijo do Marajó. Então nós vamos ter, se fosse restrito a queijos com indicação geográfica, nós estaríamos restritos a N30, então a gente não teria nenhum tipo de avanço. Já pensando aqui em produto, é um produto que tem segurança sanitária, que garante essas questões de segurança, mas é um produto que também carrega ali questões tradicionais, culturais, que muitas vezes precisam ser resgatadas. A gente tem que pensar, quando fala de queijo, pensa em Minas, fala de embutido, pensa no Rio Grande do Sul. Então, peixe defumado, farinha de peixe, pensa na região norte. Mas o primeiro registro de queijo que existe no Brasil é um queijo de São Paulo. Foi o primeiro estado a produzir queijo. Então, eu posso considerar que São Paulo também é um estado que tem cultura, que tem tradição de produzir queijo. Então, essas questões tradicionais são importantes, essa questão territorial é importante, está na lei, está no decreto Minas-Ienes, mas a gente tem que deixar claro que aqui não é no sentido estrito de ter vinculado a indicação geográfica. Até porque no Brasil a gente trabalha com a ideia de potenciais de indicação geográficas, que ainda estão em levantamento. É muito diferente do que se faz na França, que são já regiões consolidadas há pelo menos um século. É muito diferente. Então, o próprio conceito de indicação geográfica no Brasil, ele é mais maleável, ele ainda está sendo construído. A nossa lei de indicação geográfica é uma lei muito recente, foi incluído na lei de propriedade intelectual, mas a gente ainda trabalha no conceito de potenciais de indicação geográficas. E se um queijo é produzido no estado do Rio de Janeiro, que cumpre aqueles requisitos transversais de produção, que realmente tem a questão manual, acho que a grande questão, acho que o grande ponto que nós temos que focar é realmente que existem mãos produzindo e que essas mãos têm impacto na qualidade final desse produto. Pelo menos aquelas etapas que têm impacto na qualidade. Então, ele teria sim, seria possível sim, ter a concessão do seu lote para um produto que não esteja em uma área de indicação geográfica. O Estado ele seria responsável por reconhecer os produtos artesanais que existem dentro do próprio Estado. Por isso eu falei que existem alguns estados que possuem lei de produção de produto artesanal de forma mais ampla. O Pernambuco tem uma lei que deixa bem claro que os queijos, os produtos típicos do estado são queijo coalho, queijo manteiga, requeijão, manteiga de garrafa e... Faltou manteiga de garrafa? Bom, esqueci. Não vou lembrar agora. Mas lá então, só esses tipos de queijo que são produzidos é que são artesanais? Isso. Minas hoje reconhece apenas o queijo Minas artesanal como artesanal. Mas esse debate não é estanque, ele não parou. Ele continua, ele existe. E acho que um dos grandes benefícios que o Centro Celular pode trazer é justamente revivar esses debates nos estados. Esse reconhecimento, desses resgates dos artesanais do próprio estado. O Celular iniciou de uma PL do Socol no Espírito Santo e acabou tornando-se um texto mais amplo que engloba todos os outros produtos tradicionais e artesanais. Então, por isso que é importante a gente também voltar desse passo atrás da expressão das questões de defesa sanitária e também tem que ser feito na questão de produtos artesanais. Quais são os artesanais do seu estado? Como que vamos considerar ou fazer esse resgate de artesanais do próprio estado? E lógico, sempre se apegando às questões sanitárias. O Luiz colocou muito bem do empenho que se teve na questão da erradicação da febre aftosa. Mas a gente pode esquecer que o trabalho de febre aftosa ele começou na década de 40 e 50, quando o Brasil já se vislumbrava como futuro exportador de carne. Então, a própria vacinação e a questão do programa de febre aftosa, ele é obrigatório, não é voluntário como a questão da celulose de tuberculose. A gente tem que pensar que a questão de saúde pública é muito mais impactante. Então, todo esse movimento para a exportação de carne foi o grande responsável pelo engajamento para a questão de erradicação da febre aftosa. A gente precisa promover esse movimento também para a questão de saúde pública. A gente não quer ser só um grande exportador de alimentos, a gente quer ser um país desenvolvido, a gente quer ser um país que, assim como os países nórdicos, outros países têm políticas públicas sérias e que garantam pelo menos o básico para a população. E isso é um item básico que a gente precisa garantir. Eu só queria colocar, eu estava conversando com o Rodrigo antes, que realmente ainda está um pouco confuso o que é tradição, o que é artesanal, né? Então, assim, são duas coisas que até a própria legislação do Ministério às vezes ficava um pouco confuso. Então, assim, de repente você tem alguém que vai estar dentro da definição de artesanal, mas de repente o produto que ele faz não é um produto típico daquela região. Então, acho que são duas coisas que a gente tem que separar. E de repente a pessoa faz um produto que é tradicional daquela região,
mesmo sem indicação geográfica, né? Um queijo que é daquela região que ainda não tem IG, mas ele vai crescendo, 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 ele deixa de ser artesanal. Então, assim, eu acho que essas duas coisas, elas são, a gente tem que começar a ver a diferença entre uma coisa e outra. Quando sair o decreto, a gente vai conseguir, né, ter lá descrito o que é. A gente fala muito que artesanal, acho que é importantíssimo esse trabalho que o Rodrigo fez junto com a UFSC, da Rio Grande do Sul, que foi de identificar o que seria artesanal. A gente fala que artesanal, o que é artesanal? A gente não tem escrito lugar nenhum exatamente o que é. Agora vai ter uma definição, isso é importantíssimo. E eu acho que vai acabar, eu já tenho visto, eu tenho mais, eu toda hora remeto a Minas Gerais, não só para o Sul Mineiro, mas eu também conheço mais lá a região, mas eu sei que tem muitos produtores de lá que já estão grandes, assim, que daqui a pouco já não estão mais naquela produção artesanal que vai estar definida ali. De repente vai continuar produzindo um produto tradicional, mas que não é artesanal. E aí vai para, né, um outro. Aí, por exemplo, se quiser exportar, inclusive, vai ter que ir para o CIF, né, porque exportação é só CIF. Então, acho que isso é como o Rodrigo falou, é dinâmico. A gente precisa entender o que é uma coisa e o que é outra. Nesse caso aí do queijo, entendeu? De repente é artesanal, mas não é tradicional, ou é tradicional, mas não é artesanal. Aí vai depender de como você produz o alimento. Mas o que não é tradicional pode ser artesanal. Sim. Nós temos a questão de vínculo cultural, tradicional ou territorial. E o cultural é algo praticamente intangível. Então, como é que eu vou falar que o produtor de embutidos que acabou de sair da região das montanhas capixabas, como eles chamam, e mudou para o sul de Minas, ele deixou de ser artesanal, ou seja, ele produz da mesma forma. A gente tem que considerar esses movimentos recentes também, e também os movimentos de resgate, porque muitas coisas se perderam com o tempo. Então, a gente precisa disso. E nas provocações que fizeram, nas primeiras reuniões que nós fizemos para tentar definir o produto artesanal era Coca-Cola, não é tradicional? É o produto mais tradicional que Coca-Cola, e é possível ser tradicional sem ser artesanal. Então, é um grande desafio que nós tínhamos, e sempre éramos questionados em relação a isso, qual que é a diferença quando a indústria importa para o artesanal, qual que é esse limiar. E muitas vezes esse limiar ele é nebuloso, é difícil realmente a gente definir. Acho que é a primeira tentativa, o primeiro esforço que nós temos de fato para tentar fazer essa conceituação, que também é essa dinâmica, vai precisar evoluir. Em algum momento vai precisar evoluir. Vamos lá. Desculpe. Tentar responder. Oi, Aline. Sim. O Rodrigo está dominando o cenário. Está dominando, foi isso. Boa tarde a todos. Eu sou a Aline, coordenadora de vigilância de alimentos na área da vigilância sanitária, coordenadora de alimentos e vigilância sanitária do município do Rio. E, na verdade, eu queria entender melhor o que você falou, Rodrigo, porque então o Serviço de Inspeção Municipal ele não poderá conceder o selo arte. Isso aí vai ser só atribuição do Estado. E se o Serviço de Inspeção Municipal quiser, no caso, a concessão, vai ter que fazer alguma, solicitar equivalência ao Estado ou federal, ou como que fica essa questão? E o Estado, para conceder o selo arte, ele precisa ter algum tipo de equivalência com o federal, ou ele por si só pode conceder? A parte é mais fácil. A lei é bem clara que os estados federais seriam responsáveis pela concessão do selo. Então, a questão, a fiscalização, nós na lei desenhamos como concessão, a fiscalização para a concessão do selo. A inspeção, ela é requisito necessário para qualquer instância. Então, esse é o item mais fácil. Um produto fiscalizado, inspecionado pelo próprio Estado, o estabelecimento faz a requisição do selo e o próprio Estado concede o selo. Então, esse é o requisito mais fácil. Na proposta inicial, seria que também municípios e consórcios de municípios fizessem a concessão, inspeção e concessão. Desde que, quando a gente está fazendo a derrogação em relação à lei, nós estaríamos amarrando com o CISB. Então, municípios com adesão ao CISB poderiam também fazer a concessão, já que já tem comércio interestadual. Só que quando o decreto subiu, ele foi revisto na autogestão e ficou no meio termo. O município sozinho foi retirado e manteve essa figura do consórcio para com termos de concessão do selo arte. Mas em nenhum momento foi retirada a competência do município, inclusive a própria lei de inspeção, a lei de 2003 é bem clara, que o município tem competência para fazer inspeção desses produtos também. Mas a concessão ele precisaria ser necessariamente por um consórcio de municípios
ou pelo Estado, pelo Distrito Federal. No caso de município, o Estado ele teria se viria como uma auditoria de terceira parte, nesse caso, quando esse estabelecimento está vinculado ao Serviço de Inspeção Municipal. Só que a gente poderia incorrer numa refiscalização, uma dupla fiscalização ou numa reinspeção. Então não caberia para a gente colocar o serviço estadual nessa figura de auditoria de terceira parte. Então a tentativa, o trabalho, isso está em discussão. Isso está trabalhando nas INs junto com a SDA, SDI e SDA, para tentar construir um entendimento em relação a isso. Mas que talvez o caminho mais claro e mais fácil é justamente o trabalho de equivalência entre municípios e estados. Isso é uma possibilidade legal, que já existe, alguns estados já trabalham dessa forma. Eu estive no Espírito Santo há 20 dias atrás, e boa parte dos municípios do estado já estão no SUSAF, no Espírito Santo, e no Sul também, na Secretaria na Rio Grande do Sul. E existem alguns estados que já têm essa discussão na Assembleia Legislativa. Em Minas Gerais, sabe, um PL em tramitação sobre o tema, e alguns estados do Nordeste. Pernambuco, eu não lembro qualquer outro que eu conversei recentemente. Então, existe essa possibilidade de equivalência do município com o Estado. E se o Estado reconheceu que aquela inspeção é válida, que aquela inspeção ela realmente verifica os itens de inocuidade ou de pontos críticos de controle que são necessários, a gente entende que ela também seria válida para termos de concessão. O Estado não precisaria retornar no município e fazer uma dupla fiscalização, uma reinspeção, não acabaria incorrendo na dupla fiscalização, e seria uma possibilidade de ter um impacto muito maior para esse tipo de produto, porque realmente quem está na ponta, quem está vivendo essa realidade é o município. Foi muito bem colocado aqui hoje. O município que está na ponta, o município que executa as políticas públicas de fato. Então, seria uma possibilidade de a gente conseguir ter um impacto maior, aproveitando o ordenamento jurídico que já existe, sem ofender o ordenamento jurídico já existente. Fiscalização do comércio, hoje, sem a implementação, sem a regulamentação do celular, fica extremamente inviável. Né? Sim, então, eu tenho participado, eu sou também da Comissão Nacional de Tecnologia e Experiência do Conselho Federal de Medicina Veterinária, sou da Comissão de Saúde Pública do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e a gente tem conversado bastante essa questão do celular. E, assim, a interpretação que até o grupo teve foi em função de, uma vez que o produto tenha registro, seja no Serviço de Inspeção Municipal, até que seja regulamentado, tá? Seja no Serviço de Inspeção Municipal, Inspeção Estadual, Do Estado do Rio de Janeiro. Esse foi o entendimento do Estado do Rio de Janeiro. Não do Estado, até mesmo assim, nos grupos que a gente tem participado, esse é o entendimento, né? Voltando ao comentário da primeira parte da discussão. É uma lei tão curta que conseguiu causar tantas discussões e tantos problemas. Porque ela realmente fala, primeiro ela fala que tem a partir do momento de sua publicação. E ela justamente fala que os produtos podem ter livre comércio enquanto não realiza a regulamentação. E ela coloca que o selo único será regulamentado, que as boas práticas serão regulamentadas, e mais um item que ela coloca que vai ser regulamentado. Não, são esses dois. São as boas práticas e o selo único de identificação láctea. Então ela realmente causou, e não é só o Rio, tem outros estados que estão com a mesma postura. Acho que realmente essa discussão foi feita no sistema Visa. O decreto hoje está com a Anvisa e com o Ministério da Saúde, foi encaminhado para a Casa Civil. O prazo que foi dado é até amanhã da Casa Civil. Então, acho que a gente vai conseguir mitigar algumas questões ainda no período curto. Para início da política, como ainda precisa das amarrações com as normativas de boas práticas, no nosso decreto, ele provavelmente vai sair possibilitando que a concessão inicial só aconteça por estados que estejam aderidos ao CISB até que se tenha as normativas publicadas. A nossa expectativa é que a normativa de lácteos e de procedimentos elas sejam publicadas rapidamente. Então, a de lácteos está aguardando o retorno da SDA com o parecer da SDA. E a de procedimentos ela já está pronta
para consulta pública, a gente precisa só do decreto para encaminhar para consulta. Então, isso, com a publicação dessas normativas, os estados que ainda não estão dentro do CISB também poderão você fazer a concessão de celular. Então, é só para a informação nova. Enquanto isso, aqueles estados que já possuem CISB poderiam fazer a concessão, porque, teoricamente, eles já têm legislação e já têm equivalência ao serviço público. Por enquanto, ninguém consegue. A parte, isso quando publicar enquanto não tivermos INs com as normativas, porque para os estados que não possuem regulamentação em equivalência, a gente precisa de normativas para eles terem um mínimo do que seguir para poder verificar e cumprir essas questões de boas práticas para concessão de celular. O entendimento que nós tivemos na discussão, que foi inclusive acordado com o grupo de trabalho, é que aqueles estados que já estão no CISB, eles já possuem esse crivo, essa questão de essa harmonização de procedimentos para garantia de segurança dos produtos. Então, por isso eles poderiam fazer a concessão. E nós fizemos um cronograma de normativas, porque a de lácteos já seria a primeira, mas a gente também tem que publicar normativa para carnes, para pescados e possivelmente para mês. Então, a gente tem um cronograma para essas normativas e fazer essas discussões também a nível estadual, para ter esse panorama e esse entendimento do que seria o produto artesanal para esses outros produtos. Para queijo é muito fácil, a gente, ainda mais com mineiros e com o Ministério já está há algum tempo trabalhando com o tema, mas os outros produtos a gente precisa ter um alinhamento melhor, principalmente nas questões sanitárias. O Luiz colocou hoje no programa da questão da tenda túmida no estado do Rio de Janeiro. A primeira notificação da tenda túmida foi há 2 anos atrás em São Paulo, e depois disso teve duas notificações, uma no Ceará e uma no Piauí. Como é que o besouro chegou nesses lugares. Então, a gente precisa realmente entender como é essa dinâmica em outras cadeias, para a gente poder desenhar ali as normativas que são as práticas necessárias aplicadas a cada cadeia. Então, a gente precisa realmente ter essa visão mais clara e ter essa discussão mais aprofundada com os estados que estão na ponta executando a política também. Isso era uma questão da vigilância sanitária. Você concluiu a atribuição da vigilância. É que esse é o problema que eles têm. E esse é o problema que nós temos também. Justamente, a gente não consegue ter esse entendimento justamente pelas questões que ficarem abertas na própria lei. É um artigo, 3 parágrafos que trouxeram ali pelo menos meia dúzia de questões em aberto, a gente não consegue ter esse esclarecimento. A gente está tentando focar o máximo possível para fazer essa regulamentação, para fazer a política rodar. E ter essa segurança jurídica que nós não temos hoje, do que tentar voltar nessa discussão para tentar alinhar, principalmente com as questões da própria Visa, do sistema Visa. A gente não temos essa competência, primeiro não temos essa competência, e tentar trabalhar na questão da vigilância da fiscalização nas gôndolas, e também para trazer para o próprio sistema Visa essa segurança. A gente tem essas normativas de produção prontas para elas poderem ser executadas. Então a gente fazer essas amarras que ainda faltam, justamente por essas questões ficarem abertas. Olá. Respondendo ao que colocaram ali, que não conseguiram anotar os e-mails dos colegas. O meu e-mail é luiz.silva@agricultura.gov.br. Exemplo do que a Jamile colocou, nós estamos abertos a qualquer demanda de vocês encaminhar para a gente, ou ligando para a superintendência, tá? A gente está lá à disposição para poder atender vocês, assim como já atendi vários dos colegas que estão aqui presentes. A gente sempre busca fazer o atendimento da melhor maneira possível, até porque esse é o nosso objetivo. Eu não vejo a hora de ter algum município aderido ao CISB no estado do Rio de Janeiro. E estou trabalhando para isso. Tentando responder a pergunta do colega, vou ficar lhe devendo a resposta. Eu não tenho esse dado, tá? O Estado é que é o gestor da parte de saúde animal. Em relação a índice de vacinação, o senhor perguntou, né?
propriedades. Propriedades certificadas. São livros de usuário. São dados que eu tenho. Então, o único que eu estou vendo na parte sanitária que impede os queijos de fora, de outros estados, né? Do estado do Rio de Janeiro, discute por nosso amigo aqui. São dados que eu tenho que buscar junto ao Dr. Paulo Henrique, no estado, tá? Para poder passar para o senhor. Então, eu peço que o senhor me envie um e-mail fazendo o questionamento, tá? Para que eu não esqueça e possa buscar esse dado junto ao Dr. Paulo Henrique em relação aos dados do estado. Tá? Mas eu não entendi em relação... Por que isso seria um limitante para a entrada do queijo de outros? A parte sanitária, para se ter o CIE, né? Para entrar no estado do Rio de Janeiro, o celular, ele tem que ter com a propriedade líquido, celulose e tuberculose, certo? Ou controlado. Vou passar para a menina do leite. Tá, desculpa. Tá, mas assim, como eu disse, me passe um e-mail, por gentileza, para eu poder focar. Segundo ponto, eu faço coro com o que a doutora Jamile colocou, agradeço a participação do prefeito de Cachoeiro de Macacu, tá? Que é uma das grandes dificuldades que a gente tem, é chegar em quem decide, em quem assina. Tá? Eu já estive fazendo auditoria orientativa em vários dos municípios que estão aqui presentes, e a gente esbarra em, muitas vezes, na falta da vontade política de dar a conclusão. Tu tem a vontade técnica, os colegas, os secretários estão correndo atrás, os servidores estão correndo atrás, mas acaba não se tendo o apoio que se tem para decisão, para tocar a coisa para frente, para aprovar a lei, aprovar o decreto, põe atrás de recursos. Tá? Por exemplo, lá com o colega lá de Guapimirim, nós fizemos todo um trabalho junto com o pessoal de Guapimirim. 1 ou 2 meses depois que a gente fez a auditoria orientativa, a colega passou no concurso no Rio Grande do Sul e foi embora. O trabalho que eu fiz com ela foi junto. Tá? Então, a gente vai ter que começar de novo esse trabalho junto ao Guapimirim. Tá? Ainda bem que nós temos hoje em andamento um trabalho de um consórcio junto à região da Serra, né? Guapimirim, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Não tenho certeza de quais são os municípios, mas já fui contatado agora de manhã lá embaixo, já vi, nós já temos toda uma tratativa junto, através até mesmo da parte do DEPDAC, né, que é a parte que faz a parte de fomento junto ao Ministério. Está mudando de nome agora, mas ainda não mudou definitivamente, né? Isso, passa a ser DDR. Mas a gente está fazendo esse trabalho, tá? E é a forma como eu tenho trabalhado com o município de Petrópolis. Ele está adiantado, mas ele quer orientação para passar, para dar continuidade aos seus trabalhos. Ele vai encaminhar um ofício ao superintendente da Superintendência do Rio de Janeiro, solicitando uma auditoria orientativa, e eu vou ao município, né, tem um trâmite, né, ele vai responder um questionário pré-auditoria, eu vou encaminhar para Brasília, solicitar recursos da divisão para poder ir ao município, mas a gente vai ao município dar essa orientação, tá? Para buscar o desenvolvimento do serviço de inspeção do município, visando uma futura adesão ao CISB. Eu estou trabalhando de forma a orientar o município a fazer as suas normas e montar a sua estrutura, de forma que no futuro ele já tenha tudo pronto para pedir adesão ao CISB. E não acontecer o que o Jetson perguntou agora. Eu vou modificar a minha norma. Como é que ficam algumas indústrias vão pedir adesão, como é que ficam as outras? Do mesmo jeito. A norma, ela está prevista para todos os estabelecimentos submetidos ao serviço de inspeção do município. Alguns estabelecimentos vão ter condição de solicitar adesão ao CISB. Os outros que não, mas seguem a mesma norma. Então isso fica tranquilo, tá, Jackson? O que mais que me perguntaram? Deixa eu lembrar. Da importância em relação a concursos. Vou bater nessa tecla de novo, eu acho que todo mundo já falou um pouquinho nisso aqui. Isso, né? Vou falar disso agora. Né? É muito importante que, apesar da crise que se tem, os gestores, a gente está falando aqui em relação à LERJ, a gente tem que ter o apoio para a contratação dos servidores do Estado, assim como em relação aos municípios, contratação de servidores, concurso para servidores para os municípios e para o Estado. A Mayara falou, tá, mas é importante o salário. O que está contestando no Rio Grande do Sul nesse momento? O Estado fez um concurso em 2017, se não me engano, onde contratou, não me lembro agora se são 120 ou 150 veterinários. É o sonho de consumo do Virgínio aqui no Estado. 150 novos fiscais para dar conta. 30% desses servidores já saiu do último concurso.
por N motivos. Um deles, novas oportunidades de trabalho com salários melhores, menor pressão. Apesar de estar no Sul, eu sempre achava que isso estava longe, né? Eu entrei no Ministério pelo Sul, desculpa, eu sou gaúcho, né? Sou um pouquinho bairrista, né? Mas eu imaginava, aqui a gente não vai viver aquela coisa de pressão, né? Ameaça. Está acontecendo isso lá também, gente. Ameaça aos servidores em função de trabalho de fiscalização. Tá? Então, o que se busca? O que a gente pede? Avaliação pelo governo de contratação. A gente precisa de contratação para que o serviço possa ser tocado no Estado. O Estado, como você mesmo disse, Geisa, ele sempre estava apoiado, digamos assim, nos royalties, né? Eu acho que você que conversou nisso, né? Só que o Estado tem uma grande capacidade de tratar do agronegócio também. Existe um trabalho da USP, que eu até botei numa apresentação, acho que em 2017, que coloca justamente a característica típica do Estado do Rio de Janeiro, dos municípios do Estado, de que a produção está muito próxima de um grande polo de consumo. Então, nós temos uma característica muito boa, muito positiva, para desenvolver a agricultura no Estado, para que empresas de Petrópolis, né, o doutor Maurício colocou para mim agora há pouco ainda, eu tenho vários interessados querendo, porque, poxa, a gente precisa dar essa força para eles. E vem o que a doutora Valéria colocou, muitos não vão se enquadrar no arte, em função das características exigidas para que ela possa estar classificada como um produto artesanal. Ele não vai poder vender para fora? Pode sim. Sim, com CISB é possível. E é em cima disso que a gente está trabalhando. Tá? Se eu esqueci alguma coisa, por favor, a gente fala depois. Já tem que encerrar, porque eu vou matar vocês de fome, depois eu vou ser acusada aí de insegurança alimentar também, por não alimentar vocês. A Mayara vai falar e a gente vai encerrar com o Gilberto. Já falou? Está falado. Então vamos encerrar aqui com o Gilberto, que é o Superintendente Federal de Agricultura. Vou passar a palavra para ele e aí a gente encerra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui aos palestrantes, auditores do Ministério da Agricultura, que fizeram suas palestras brilhantemente. Né? Fico muito honrado com o que eu escutei aqui, né? Já é conhecimento da casa. Agradecer a Geisa, né? Em nome da Alerj, cedendo meus cumprimentos ao André Siciliano, presidente da casa. Agradecer também ao Conselho de Contabilidade que ofereceu o espaço. Né? Agradecer a presença do excelentíssimo senhor prefeito de Cachoeiro de Macacu, muito honrado com a sua presença. Aos secretários municipais de agricultura presentes aí também, a Subvisa, universidades ou outras entidades que estão presentes aqui. Tudo que foi exposto hoje aqui, tenho certeza que é para ajudar, como disse o secretário aí, os municípios, porque vocês estão na ponta, vocês aqui estão ao lado do produtor rural. Tem o Ministério da Agricultura sempre como companheiro de vocês, temos uma equipe boa, o Luiz já passou o endereço eletrônico dele, ou liguem para o Ministério, peço a nossa orientação, que imediatamente eu designaria uma equipe para o encontro de vocês, ou se vocês quiserem vir ao Ministério aqui do Rio, as portas estarão abertas. E só queria perguntar, tem alguém aqui da região Norte-Noroeste? Tem? 30 ou 31 de julho estaremos no Ministério em peso lá na cidade, participando de um workshop, onde levaremos todos os serviços. Tá? A Alerj também está convidada, se quiser participar. E será tratado temas como esse aqui, como também outros temas de responsabilidade do Ministério, né? Isso, bebidas, orgânicos, febre aftosa, e vocês poderão questionar tudo que vocês tiverem dúvida lá no dia, estaremos à disposição de vocês. Muito obrigado, está encerrado aqui o evento.